Eu sou o Dr. Antônio Teixeira, empresário contábil e advogado. Nesse vídeo falarei sobre a proposta da equipe econômica do Bolsonaro em pôr fim ao Simples Nacional. Mas antes disso, gostaria que vocês dessem joinha no nosso vídeo e se inscrevessem no nosso canal. Assim vocês vão estar nos estimulando a produzir mais conteúdo. Ora, esse governo que está entrando, esse governo que foi eleito, se organizou agora, um governo de transição, para que pudesse fazer avaliações de como o governo anda, de como é a máquina pública, como o governo federal ele trabalha, como é administrado, e ao mesmo tempo poder fazer as modificações necessárias. Foram escolhidos ministros, foram escolhidos o ministro da Economia, o ministro da Justiça, assim por diante. Só que na área econômica, eles vêm fazendo uns estudos no IPEA, que é o Instituto de Pesquisa sobre Economia. Então ele vem fazendo uns estudos referente à tributação, principalmente no que tange essa forma de tributação que está em vigor no país. E após esses estudos, chegou-se à conclusão que essa forma de tributação não era uma forma ideal para tributação, principalmente essa questão do Simples Nacional. E o Simples Nacional, ele foi criado como um regime tributário especial para as micro e pequenas empresas, para que pudesse facilitar, diminuir, tornar mais leve a carga tributária em cima das micro e pequenas empresas, fazendo com que as empresas pudessem crescer. E aí, a partir do momento em que elas crescessem, pudessem mudar de regime. Mas bem, nós, como estamos falando de terminar o Simples Nacional, o próprio Sebrae também diz que o Simples Nacional ele alivia em 40% a carga tributária da microempresa. Nós já vimos várias questões, várias polêmicas a respeito desse assunto. O ideal, para que a gente possa entender essa situação, é entender como é que funciona o Simples Nacional. O Simples Nacional ele é um regime que ele é feito por faixa de faturamento. Então a empresa que tem um pequeno faturamento, ela tem uma tributação menor. À medida em que ela vai aumentando, passe para a faixa superior, a tributação vai aumentando e assim sucessivamente. Nós temos que, a partir de um determinado momento, em que a empresa alcance um faturamento por volta lá dos seus 360 mil reais, essa faixa de tributação, esses percentuais de pagamento de imposto, eles praticamente se equiparam à tributação pelo lucro presumido. E se a empresa começar a ultrapassar esses valores, é necessário ser feito um estudo do caso concreto, da forma de tributação daquela empresa, para saber se é melhor ela pagar sobre o lucro presumido ou sobre o Simples Nacional. Falando em tese, então, quando a gente vê esse estudo, quando a gente vê esse estudo colocando a proposta de um término, dessa maneira de tributação, a gente olha com uma certa ressalva. Mas não está todo errado esse estudo. Se você avaliar, se você ver, você vai ver que em determinada situação ele é benéfico, mas a partir de um determinado momento ele já não é mais tão benéfico para a empresa assim. Ora, mas o fato principal e o fator principal não é esse. O fator principal é que o Bolsonaro, em sua campanha política, disse que não tinha espaço para aumentar imposto. Então será que essa extinção do Simples Nacional seria para diminuir os impostos? Seria, mas nós estamos vendo aí que a equipe econômica está fazendo isso com uma maneira de diminuir num primeiro momento os impostos, mas já está falando em tributação nos lucros e principalmente nos dividendos, que os dividendos eles não vêm sendo tributados. Por quê? Porque já foi tributado anteriormente. Eles já estão pensando numa forma de talvez modificar essa situação do imposto no país, diminuindo num primeiro momento e criando uma nova tributação em cima dos lucros e também dos dividendos. Então você vai acabar. Então a empresa vai terminar tendo que pagar talvez até mais. Só que nós não estamos afirmando nada, até porque não existe nenhuma proposta concreta. Mas no primeiro momento, essa extinção do Simples Nacional, ela vê como uma forma de reformulação. Todavia já está claro, por conta mesmo da equipe econômica, que eles estão querendo
ajustar isso e também, né, levar uma nova forma de tributação por lucro e principalmente por dividendos que no país a legislação não está tributando. Não sei se isso é diminuir imposto, não sei se isso é aumentar imposto, porque a proposta concreta ainda não foi apresentada. Mas as intenções estão aí, né? Já está sendo discutido, já está sendo negociado e a gente pode entender que também na questão tributária nós vamos ter reformas. O ideal seria que fosse para diminuir imposto e não aumentar imposto e não tributar aquilo que não era tributado no país. Pois bem, essa é a nossa dica de hoje. Agradecemos a participação de vocês e até um próximo vídeo.